Olá, você sabe o que são as instâncias de controle social? Quero dizer que mesmo que você não tenha a mínima ideia do que esse assunto se trata, neste exato momento, se você convive, se você vive em sociedade, estas instâncias estão controlando a sua vida. Sim, controlando a sua vida, desde a forma como você se comporta, como você se veste, inclusive, e várias outras situações. Por isso, nesse vídeo, de forma extremamente didática, eu quero apresentar as instâncias de controle social, as suas espécies e o momento de intervenção de cada uma delas. Uma situação realmente muito interessante e de grande importância prática. E falando em prática, você já sabe, aprender praticando faz toda a diferença, porque você memoriza com maior facilidade. Isso é inevitável. E nós iremos abordar esse tema a partir de uma questão elaborada pela VUNESP em uma prova de 2018. E antes disso, convido-o desde já a se inscrever no canal, porque toda semana estou preparando material para lhe ajudar. Veja que interessante essa questão. É correto afirmar que o controle social formal é representado, entre outras, pelas seguintes instâncias. Então aqui nós precisamos saber realmente o que é o controle social e principalmente o que significa controle social formal. Encontramos várias situações, a igreja, família, polícia, forças armadas, Ministério Público, e vamos primeiro apresentar um ponto importante. Quando nós convivemos em sociedade, a partir do nosso momento então que nascemos e passamos por um processo de socialização, várias instâncias sociais de controle irão intervir, determinando a nossa conduta, determinando a nossa forma de pensar, de agir, e como eu disse agora há pouco, inclusive a nossa vestimenta. Veja a situação que, inclusive, agora estou aqui de terno e gravata. Por que isso acontece diferentemente de quando eu estou na praia? Porque estou submetido a uma instância de controle social. E quando nós falamos dessas instâncias de controle social, nós dividimos em dois grupos. Falamos em instâncias informais, que são as instâncias que são exercidas pela própria sociedade, e também nos referimos a instâncias formais, para todas aquelas situações que envolvem o Estado. Então esse é um primeiro momento, é importante que você lembre. Informal, sociedade. Instância formal, ou controle formal, controle social formal, pode encontrar algumas variações nos livros. Quando falamos em instância formal, participação do Estado. E a partir dessa primeira divisão, nós lembramos que quando falamos em instâncias de controle social, nós estamos trabalhando com uma forma de reação social. É por isso que eu disse agora há pouco, se você vive em sociedade, inevitavelmente você está submetido, está sofrendo já os efeitos de várias destas instâncias de controle. Isso é inevitável. Somente se o indivíduo lá, na hipótese do Robinson Crusoe, se ele estivesse sozinho numa ilha, é que ele não poderia falar em controle social. A partir do momento que chega lá o índio sexta-feira, eu já tenho ali uma micro-sociedade, já a liberdade não é ampla, já existem algumas situações que envolvem certo controle social. Então, o assunto realmente muito rico, muito interessante. Quando nós falamos aqui, olha, instâncias informais, quais são os principais exemplos? Família, o primeiro, influencia muito realmente o caráter da pessoa, a forma como ela vai se comportar, como ela age em sociedade, o seu sistema de valores. Na sequência, também temos os amigos, verifique principalmente entre crianças e adolescentes, né, que os amigos influenciam a vestimenta, influenciam os lazeres que o indivíduo tem durante a sua vida. Isso é muito interessante. É claro que não é determinante, como eu disse. Essas instâncias elas têm grande influência, mas não são determinantes. Agora, é claro, você já tem até a própria lembrança daquela frase bíblica: diga-me com quem andas, que direi quem és. Mas você vai falar, mas professor, então se o indivíduo anda com uma pessoa que é criminosa, ele necessariamente será um criminoso? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se não existirem pontos de contato, essas pessoas não vão se relacionar por muito tempo. Pode ser uma questão circunstancial, mas não por muito tempo. Note que você compartilha com os seus amigos, com o seu círculo principal de amigos, mesmos princípios, mesmos desejos, mesmas aspirações e até muitas vezes os mesmos defeitos, mesmos vícios. Isso é interessante. Então, amigos, círculo da amizade. Religião é importante, mesmo também aquele indivíduo que é ateu, que não possui nenhuma religião, que não acredita em Deus, também tem nesta situação uma instância de controle, porque ele ali tem uma forma de comportamento que é característico. Mas quando falamos das religiões aqui, sem, claro, fazermos referência a nenhuma denominação religiosa, sabemos que inclusive a própria origem do direito tem uma ligação muito forte com a religião. Lá nas sociedades primitivas,
você tem ali, não temos distinção entre o que é direito, o que é uma norma jurídica e o que é uma norma religiosa. O direito e a religião estavam imbricados e gradativamente, com o próprio surgimento da figura do Estado, o fortalecimento do Estado, que você tem uma separação desses poderes. Mas mesmo assim, nos dias atuais, mesmo sendo o Estado laico, nós sabemos que, claro, a religião exerce grande poder de influência sobre o comportamento das pessoas, constituindo importante instância de controle social. Trabalho é outra importante instância de controle que não tem a participação do Estado, ou mesmo na hipótese do funcionário público, aqui, claro, é considerado uma instância informal, porque no ambiente do trabalho nós temos também uma série de regras, no que diz respeito também à própria vestimenta, como eu disse agora há pouco, fazendo referência ao fato de sempre gravar os meus vídeos de terno e gravata, porque a minha profissão assim o exige, existe uma expectativa social a respeito, e nós temos, claro, várias outras regras de conduta, no que diz respeito à própria comunicação, certa formalidade ou informalidade, são vários momentos que nós encontramos, então, este controle social bem vivo, bem claro. E, por último, eu coloquei aqui escola, mas visualize, então, desde os primeiros anos até o ensino superior, uma série de situações que nós também temos de controle social dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de estudos, no que diz respeito não só a questões relacionadas ao horário, à vestimenta, mas ao próprio comportamento que nós temos, a própria postura do indivíduo em cada uma dessas situações. Por isso é interessante que você verifique que nós somos, como muitos autores dizem, nós somos atores sociais e desempenhamos vários papéis a depender de cada uma dessas instâncias informais de controle. Porque nós somos pais, nós somos filhos, nós somos professores, nós somos alunos, somos empregadores, somos empregados, e nessas várias situações existem expectativas sociais que precisam ser cumpridas. Ou sabemos que quando o indivíduo não cumpre uma expectativa social, pode existir uma reação social indesejada, uma reação social negativa com relação àquela pessoa. E quando passamos à análise das instâncias formais, lembramos que em todas elas existe a participação do Estado. Nós podemos falar não só na esfera penal, eu coloquei aqui maior ênfase para a esfera penal, mas visualizem que nós temos várias situações fiscalizatórias no âmbito do direito administrativo, direito ambiental, questão da vigilância sanitária, questão do poder de polícia. Nós temos, então, várias situações que envolvem o Estado, mas não necessariamente tangenciam com a questão criminal. Mas nesse ponto aqui, nós vamos centrar a nossa atenção, então, não só a todas as formas de controle que envolvem o Estado, as instâncias formais, mas vamos centrar a atenção naquelas, então, que dizem respeito à atuação do sistema penal. Então, feito esse primeiro esclarecimento, vamos avaliar aqui que a primeira seleção ocorre pela própria atividade das polícias. Eu coloquei polícias porque podemos trabalhar com a polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícias, a autoridade policial, ao momento em que ela apreende o indivíduo, nós temos ali o primeiro momento de seleção. Então, aqui com a atuação das polícias. Segundo momento de seleção, nós encontramos com a atuação do Ministério Público, porque a partir da atuação da Polícia Civil, nós temos a criação do inquérito policial, nós temos no final um relatório que vai dizer, então, se existem ali indícios, vai formar questões relacionadas à prova, enfim, uma série de questões que adentram ao processo penal, mas estando diante de elementos, ainda que o inquérito não seja, claro, imprescindível, mas estando diante de indícios, com uma base, com uma justa causa, o Ministério Público irá oferecer a denúncia. Por isso, este é um momento de segunda seleção dentro dessas instâncias formais, claro, lembrando que aqui nós estamos centrando a nossa atenção no sistema penal, mas nós temos outras instâncias formais de controle. Nesse momento, nós temos a segunda seleção, o oferecimento da denúncia, a atuação do Ministério Público. É claro que daí nós não vamos adentrar agora em todas aquelas questões que envolvem ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública condicionada e incondicionada, porque são outros elementos que escapam os contornos da presente aula, mas são situações que, claro, interferem na própria atuação do Ministério Público. E na sequência, encontramos um terceiro momento de seleção que ocorre na própria atuação do Judiciário, desde o momento em que o juiz recebe ou não a denúncia, ao momento em depois que, seguindo com a ação penal, ele profere uma sentença absolutória ou condenatória, as várias possibilidades de absolvição,
quando falamos na condenação, depois toda a questão de recurso, mas ocorrendo um trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós também temos um outro importante momento de seleção de uma instância formal muito importante, que é o Poder Judiciário. Então são essas as situações que dividem as principais instâncias de controle social. Lembre-se mais uma vez, participação da sociedade, instância informal, e participação do Estado, instância formal. Feita essa breve explicação, claro, um assunto extremamente interessante, nós precisamos seguir. Ainda lembre-se que depois, na própria atuação do sistema penal, fala-se da seletividade do sistema penal, e claro, surgem outras questões muito importantes que eu irei trabalhar em outros estudos. Nós seguimos agora para a questão. É correto afirmar que o controle social formal, lembre-se, formal Estado, é representado, entre outras, pelas seguintes instâncias: igreja, família, opinião pública? Não. Aqui nós temos formal ou informal. Informal, porque não tem a participação do Estado. Família, informal, e a própria opinião pública, também informal, mas ela é muito importante. Notem que a opinião pública, inclusive, pode ser manipulada pelos meios de comunicação de massa, mas exerce um papel importante. Na própria vizinhança sua, existe uma opinião pública no próprio edifício onde você mora, né? Toda uma questão envolvendo ali regras de conduta, comportamento de todos os moradores. Isso é opinião pública, ou mesmo num âmbito maior, né? Envolvendo uma cidade, um estado, um país. Falamos da opinião pública, mas ela não envolve o Estado. Letra B, escola, igreja e polícia. Aqui realmente nós temos uma instância de controle formal, Estado. Mas aqui primeiro, informal e informal. Forças Armadas, polícia e escola, errado, porque aqui é informal, ainda que as duas primeiras sejam instâncias formais. Letra D, polícia, forças armadas e Ministério Público. O que você me diz? Certo, então é realmente aqui polícia, nós verificamos agora há pouco, o Ministério Público também, e as forças armadas, ainda que elas não estejam integrando o sistema penal, como eu disse agora há pouco, né, nós falamos de participação do Estado, nós falamos em controle social formal. Então essa é a resposta correta, e a última alternativa está incorreta, porque olha, família e escola são instâncias informais, porque são desempenhadas pela sociedade e não pelo Estado. Veja como estudar por meio de questões é muito mais prático, muito mais prazeroso. Eu sempre insisto, porque você não fica apenas lendo e relendo o conteúdo, você já vai respondendo, refletindo sobre ele, e isso faz toda a diferença na sua memorização. Pense a respeito. E quero convidá-lo a conhecer os nossos outros conteúdos que estão disponíveis aqui no canal, vários conteúdos de direito e de criminologia. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, ficarei muito feliz com o seu like, e quero convidá-lo mais uma vez a conhecer os nossos cursos e materiais que estão disponíveis em nosso site. Lembrando sempre que o interesse é o maior educador. Eu os encontro já na próxima videoaula. Um grande abraço!